Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Nós estamos dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal e falando um pouquinho sobre, nesse mês, as descobertas de quem está dentro da alma imortal. Mudou o seu foco de atenção do físico, do passageiro, transitório, efêmero, para a sua vida eterna, para a sua vida espiritual, para a sua alma imortal. Quais são as descobertas que ele faz a partir dessa vivência, desse foco que vem para a realidade que Deus entrega para nós, uma realidade muito mais ampla do que a realidade que os cenários dessa vida física, material e passageira querem impor sobre a nossa vida e que impõem sobre a maior parte da nossa sociedade, da nossa geração, das pessoas. As pessoas vivem como um átomo, querido, que está longe de toda a realidade de Deus, um átomo solto no espaço, apenas contemplando aquilo que está à frente dos seus olhos, aquilo que a dita ciência pode provar, aquilo que as pessoas podem tocar, mas isso não é tudo. Existe um mundo onde Deus está, e é este mundo que nós precisamos trazer a cada dia para nós desenvolvermos a nossa vida. E dentro deste mundo maravilhoso, onde Deus está, onde Ele se manifesta, algumas descobertas que nós fazemos é o nosso fundamento, o supremo fundamento. Falamos, nosso supremo fundamento é Deus. Quando Ele sai da teoria e a gente começa a sentir debaixo dos nossos pés este solo, esta base firme, que é o nosso Deus, que é esse fundamento que não pode ser abalado de maneira nenhuma, a nossa vida ela passa a ter uma outra proporção de construção e crescimento. Falamos também um pouquinho na semana passada sobre a liberdade criadora. Você passa a entender que acima de todas as adversidades você tem o poder de criar, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Deus compartilhou conosco esse poder maravilhoso de nós criarmos a nossa vida, de nós desenvolvermos alguma coisa e não sermos parados por aquilo que este mundo físico, superficial, efêmero e passageiro nos impõe, porque nós estamos dentro do fundamento que é Deus, e é dele que nós vivemos o propósito, é dele que nós temos a capacidade de criadora para desenvolver a nossa missão nessa terra. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre a descoberta da graça de Deus, o mar da graça de Deus. Nós descobrimos que nós estamos verdadeiramente dentro de um oceano, querido, da graça de Deus. É como se um peixe, ele descobrisse que em sua volta, em cima, embaixo, em todos os lugares está ali o oceano, querido. E nós descobrimos então esse oceano maravilhoso da graça de Deus, que dá poder para nós, que nos ajuda a desenvolver todas as nossas ações que nós precisamos para nossas vidas. Que em contraponto à graça de Deus, que muitas vezes fica como muitas coisas aquilo que a Bíblia fala como apenas teoria. Então todo mundo sabe ou tem algum vislumbre sobre a graça de Deus que está sobre a nossa vida, mas isso fica apenas como uma teoria sobre as pessoas, e as pessoas na vida prática, tem uma diferença entre a vida física, a vida teórica e a vida prática. Então eu aprendo uma coisa, eu ouço uma coisa, por exemplo, vindo do cristianismo, mas quando eu vou viver a minha vida prática, eu não consigo colocar aquilo em prática, eu não consigo ter experiência com aquilo, e eu acabo vivendo apenas aquilo que o mundo físico está mandando eu viver, está dando como ferramenta para que eu viva, querido. Nessa vida prática que nós vivemos no dia a dia, a grande maioria das pessoas vivem, está apenas localizada ao seu merecimento, às suas ações. Então, eu sou resultado das minhas ações, eu construo ou destruo a minha vida a partir das minhas ações. Sempre são as minhas ações que estão no foco de tudo. Então isso se transforma em um grande merecimento na minha vida, quando, por exemplo, as minhas ações fazem com que as coisas aconteçam, com que as coisas deem certo. Eu consigo transpor as adversidades a partir das ações que eu tomo. Eu trago para dentro do meu coração um certo merecimento exacerbado, e o orgulho ele vai sedimentando a minha vida e fazendo com que eu ache que eu sou a fonte de todo aquele bem, eu sou a fonte do sumo bem que está acontecendo ao meu lado. Ainda que eu use palavras que é Deus que está me abençoando, mas quando a minha visão está centrada, meu foco ainda está centrado no mundo físico,
material, efêmero e passageiro, as minhas ações, elas me elevam à posição de fonte criadora, de fonte do sumo bem, aonde eu vou tomando as ações e o meu coração se enche com esse orgulho que é maligno e traz destruição em outras áreas da minha vida para situações posteriores, porque eu nunca consigo ver a totalidade da vida, e também para as pessoas que estão ao meu lado. Muitas coisas são esquecidas porque as minhas ações dentro de determinada área estão me levando a êxito, e isso corrompe o meu coração. Por outro lado, quando eu estou vivendo apenas dentro das minhas ações, eu posso ver também que quando os erros acontecem, que quando os pontos finais acontecem, quando a decepção chega, a tristeza chega, as coisas não dão certo, o acidente acontece dentro da minha vida, ou eu começo a transportar culpa para as outras pessoas, abrir mão da responsabilidade que é propriamente minha, ou então eu assumo a culpa completa e eu acredito que eu não tenho valor para desenvolver aquela ação, para viver aquela área, eu acabo abandonando, paralisando isso na minha vida, e isso também faz parte do orgulho, um orgulho que eu chamo de negativo, né? Mas que independente se é esse orgulho que me leva a me achar acima dos outros ou abaixo dos outros, faz parte do orgulho humano, porque está me levando longe daquilo que Deus fala sobre a minha vida. Então a gente fica sempre dentro dessas questões. A nossa ação, ela é justamente que traz de volta para o nosso coração o resultado de ou me elevar ou então me deixar para baixo diante dos resultados que ela produz. Por que isso acontece? Isso acontece porque vivendo uma vida superficial, querido, vivendo uma vida que só leva em conta, isso que eu quero dizer para você. Quando eu falo superficial, eu não quero dizer que simplesmente você é uma pessoa fútil ou eu sou uma pessoa fútil, nosso coração é fútil, não. O que eu quero dizer com superficial, efêmero, passageiro, que eu sempre uso essas palavras, é que eu quero dizer a pessoa que está com o seu foco apenas nesse mundo, apenas naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode tocar, nas pessoas que estão à sua frente, com as ideias que estão circulando no momento. Então tudo aquilo que leva você a ficar preso única e exclusivamente nesse mundo, esperando, tentando cumprir objetivos que ele propõe para você, ou então tentando resolver a sua vida com as estratégias e processos e materiais que ele fornece, essa é a vida superficial, porque é uma vida que torna a gente menor, porque o ser humano, ele não é apenas para desse mundo. Essa aqui é uma vivência passageira que nós estamos passando, é uma jornada que nós estamos cruzando, mas nós, queridos, nós somos seres eternos em Deus. A partir do que Ele nos criou, nós passamos agora a viver dentro da eternidade, um ser espiritual que tem um corpo, você é, querido, e nós precisamos fazer com que isso tenha sentido dentro do nosso coração, em conexão com a nossa vida, com a nossa alma imortal, com a nossa vida eterna, com o nosso espírito. É que a gente precisa trazer essa vivência para o nosso mundo, para a nossa vida diária, não como teoria, mas como experiência prática. Precisa fazer sentido na minha vida o fato do meu foco de atenção estar no mundo eterno, onde Deus é o meu sumo fundamento, supremo fundamento, e faz sentido em minha vida. Assim também a graça de Deus vai fazer sentido, porque ela vai cobrir as minhas ações de uma maneira poderosa e verdadeira. Muitas pessoas, a gente percebe que entra em um ciclo de desistência em muitas áreas da sua vida, porque ficam apenas olhando para os resultados que as suas próprias ações produzem. A gente vê isso muito dentro do cristianismo, dentro do dia a dia das igrejas acontecendo, ou então dentro de relacionamentos, tudo aquilo que leva um tempo de médio a longo prazo. Você percebe que a desistência das pessoas é muito grande, porque elas chegam à conclusão, uma das grandes características, que as suas ações não significam nada. Eu estou indo na igreja, eu não tenho a resolução que eu preciso, eu estou investindo nesse relacionamento, né, e eu não tenho o retorno que eu gostaria que tivesse, a pessoa não muda aquilo que eu acho que deve mudar. Então, queridos, dentro dessas questões, ou então algum sonho que a pessoa começa a empreender para tentar viver o seu propósito nessa terra, ele vai tomando as suas ações, e essas ações não geram o resultado que ele está esperando. Com isso, entra dentro do seu coração um profundo desânimo que faz com que ele se lance à decepção, à frustração, à tristeza e a todos os sentimentos negativos que o inimigo de nossas almas tem para acrescentar dentro de nós.
e fazer daquilo um grande caldeirão fervente dentro do nosso coração, cheio de cobrança, cheio de maldade, e faz com que a pessoa desiste. Quantas pessoas não estão passando pela vida desistindo de coisas que são importantes para ela? Mas por que essas pessoas estão desistindo? Eu vou te falar uma das características, existem outras, claro, mas uma das grandes características, essa pessoa está centrada em suas ações, em seu merecimento. Então eu estou fazendo algo, eu estou tentando resolver aquele problema, eu estou tomando uma ação, mas a cada momento que eu faço, a cada ação, que normalmente precisa ser uma ação repetitiva, né? Não é uma ação apenas que resolve, mas a gente fazendo durante muito tempo, e aí essas ações eu sinto que elas não têm o poder de mudar a situação que eu estou vivendo, eu não estou vendo essa situação mudar e eu acabo então desistindo. Essa é a prisão do merecimento, essa é a prisão de olhar apenas o mundo a partir das minhas ações, e a partir das minhas ações ela fosse mudada. Diferentemente, se eu estiver olhando a partir do mundo eterno, a partir da graça de Deus sobre a minha vida, eu percebo que dentro do universo, do mar chamado graça de Deus, as minhas ações são tão ínfimas, querido, tão pequenas, querido, tão pequenas, mas que elas são suficientes para que a graça de Deus possa operar na minha vida. Deixa eu compartilhar com você um versículo que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 21, onde o apóstolo ele traz a realidade para nós. Ele fala assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus. Então, queridos, olha só o que ele faz aqui. Ele confronta uma forma de viver com a outra, para que, assim como o pecado reinou na morte, sempre que eu olhar apenas para as minhas ações desse mundo, que eu aglutinar a minha visão, que eu olhar a partir apenas dessa realidade física, passageira, transitória, apenas das minhas ações, esperar que eu tenha um resultado, eu estou dentro desse reino. Esse reino onde o pecado ele vai produzindo morte. Aí eu vejo que as minhas ações não estão trazendo aquilo que eu preciso. Eu estou tanto tempo fazendo isso e nada acontece. E isso faz com que eu assuma a derrota de não estar vindo mudanças aonde eu quero, e eu vou parando. Então eu estou dentro desse reino de pecado e morte, Qual que é o pecado? O fato de eu ficar centrado nas minhas ações e achar que através unicamente daquilo que eu estou fazendo vai ser gerado alguma coisa. Não será gerado, a não ser morte, querido. Quando a minha vida está centrada nisso, acontece esse ciclo destruidor na minha vida. Mas ele fala, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, através de Jesus, por Jesus. Então, queridos, a gente vê um outro mundo que ele está mostrando. Você consegue ver como eu vejo aqui? Duas dimensões que ele está mostrando a dimensão de quem está vivendo apenas para o mundo superficial, que é essa conversa entre pecado e morte. O pecado reina, a morte vem e faz o seu trabalho. E aí ele vai mostrar uma outra dimensão, que é a dimensão do eterno, onde a graça de Deus reina pela justiça, que Jesus Cristo nos trouxe essa justiça na cruz do Calvário. E então essa justiça produz a vida eterna, essa graça produz a vida eterna agora. Quando as minhas ações elas não estão soltas no ar e eu fico esperando que elas tragam única e exclusivamente as consequências ou os resultados de mudança que eu quero, daquilo que é importante, mas as minhas ações elas estão inclusas como parte de toda a graça de Deus que envolve, que realmente faz acontecer a vida. Eu passo a viver agora a vida eterna, querido. Olha que coisa maravilhosa. Quando a graça reina pela justiça, nós conseguimos viver a vida eterna por Jesus. Então essa vida eterna ela vai tomando conta na minha vida, e eu entendo que eu estou tomando aquelas ações. Eu continuo continuo indo na igreja, eu continuo ajudando as pessoas, eu continuo investindo no relacionamento, eu continuo lutando por aquilo que é importante na minha vida, sem desanimar, porque eu entendo, não porque tem alguém me falando, não porque é uma questão racional, apenas teórica, de informação, mas porque eu sinto, porque eu vivo na minha vida a verdade, que a graça de Deus é que vai impulsionando a minha vida. Não estão apenas nas minhas ações, o resultado da minha vida está sim no que a graça de Deus está fazendo para mim. E dentro dessa graça de Deus, querido, essas ações elas se tornam parte integrante daquilo que Deus está fazendo. Por isso que eu não desisto.
Por isso que eu tenho mais força para não ficar desanimado, porque a graça de Deus está fazendo a sua parte, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não consiga ver a totalidade, ou ainda que eu não veja onde isso vai me levar, a que pessoas eu vou ajudar, se isso, eu não consigo ver a totalidade, mas eu não preciso, porque eu sei no meu coração, porque o meu foco está no mundo eterno, eu sei no meu coração, eu descobri o mar aonde eu estou. E que mar é esse? O mar da graça de Deus. É ela, é a corrente desse mar que vai me levar de um lado para o outro, e não simplesmente a minha força de nadar contra a corrente ou nadar dentro do mar, não, da vida, não, querido. É essa graça de Deus que vai me impulsionar, que vai fazer as coisas mudar, que vai fazer os sonhos acontecer, que vai fazer o relacionamento dar certo, que vai fazer com que a minha vida aconteça. É o mar da graça de Deus que vai me levar a isso. E dentro desse mar eu vou tomando as ações que o Senhor Jesus pede, que Deus pede em sua palavra, para que essa graça vá me impulsionando a viver dentro da minha vida. E isso só vai fazer sentido quando você, querido, olhar para a sua vida a partir do mundo eterno. Senão você não vai ter força de continuar empreendendo algum tipo de ação. Vai inevitavelmente fazer como a grande maioria das pessoas, desistir no meio, ser apenas um fogo de palha, para que a gente possa ser perseverante. Nós temos que perceber que por trás da nossa perseverança existe a graça de Deus que está nos guiando, que está nos fortalecendo e nos fazendo viver, nos dando força. Então ela está nos guiando. Aquela ação que eu estou tomando de perseverança, ela é pequena, mas que a graça de Deus, ela está sobre a minha vida e ela está me levando ao lugar que eu preciso. Quando vai chegar, não sei, porque isso está para Deus, mas é a sua graça que vai me levar até lá. Então tanto os meus sucessos quanto as minhas derrotas não têm um poder de destruição dentro do meu coração. Por quê? Porque eu estou na graça de Deus. E tudo que faz, tudo que acontece é a partir dessa graça poderosa. Então eu tenho força de Deus para continuar. Eu não entendo, mas eu vou continuar o que eu estou fazendo, porque eu sei que foi Deus que mandou, é uma coisa importante. Eu vou continuar investindo, eu vou continuar lutando por aquilo que é importante, porque eu sei que uma hora ou outra a graça de Deus vai me conduzir ao resultado que eu espero, de Jeremias 29:11. Por isso, querido, fique com essa mensagem dentro do seu coração. Olha, quem está se movendo na sua vida é a graça de Deus. Procure olhar a partir desse ângulo e você vai ver muitas coisas mudando dentro do seu coração, e muita força que você precisa para enfrentar as crises da vida, tomando conta da sua alma, da sua vida e te fazendo mais forte. Deus abençoe a sua vida e a sua família.